Esse é o canal Partiu Por Aí. É o seguinte, esse é uma proposta nova, um desafio novo na nossa vida, e eu estou aqui com o meu amigo Tony Rodrigues. Tony Rodrigues, tudo bom? Fala, meu estagiário! Ah, moleque! Tony, que camisa é essa, rapaz? Que coisa mais É a camisa do Melhor do Mundo. Esse é o nosso primeiro episódio. É uma cruz de malta, é isso? isso? Exatamente. Para algo tão importante, eu tive que vir bem vestido assim. Entendi. Não preciso dizer qual é o meu time. É o vice. Não preciso dizer para vocês quem é meu time, né? É o time do vice. É o time do vice. Parabéns pelo vice-campeonato. Tem que admitir. Parabéns por não ser mais vice, meu amigo. Que saudade. Perdemos o lugar, que saudade. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens, né? Depois vocês vão nos conhecer melhor. Eu tenho um perfil de viajar em família. Tony Rodrigues viaja, na sua maioria das vezes, sozinho, né? Ele é tipo mais um mochilão e mais um... Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? Então, assim, mas de qualquer forma, é enriquecedora essa experiência, porque a gente tem maneiras distintas de pensar os roteiros, os custos, os modos de fazer, por que fazer aquilo, por fazer aquilo, outra coisa, por que eu faço assim, por que ele faz assado e tudo mais. E, evidentemente, que nós nos complementamos também muito, muito bem, né? Até porque algumas coisas que ele faz eu aprendo muito com ele, eu acho que vice-versa também, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem, tá? E eu acho, não sei se o que o Tony pensa disso, mas o meu lema é o seguinte: olha, não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Errado é guardar o dinheiro no banco e não aproveitar, né, galera? Então, é isso aí. E hoje, o nosso tema, nós estamos fazendo dessa forma porque meu amigo Tony já está com uma viagem marcada para daqui a quase uma semana, daqui uns 10 dias. Praticamente malas prontas. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Tudo certinho. Tudo Tarefas a cumprir ainda? Agora é só pegar a mochila e viajar. Beleza. Então é o seguinte, a viagem do Tony vai ser para o país de Gales, tá? É um roteiro, assim, um destino muito interessante. Nós vamos ver aqui alguns detalhes, algumas fotos e alguns locais que vão ser visitados e vamos falar bastante desse destino. Então deixa eu colocar, antes de mais nada, aqui na tela o roteiro que o Tony vai fazer. Vamos colocar aqui, tá aí, como vocês podem ver. Né? Fala um pouquinho aí, então, Tony. Como é que é? Você vai chegar por onde? Vai viajar de onde para onde? Tem conexão esse voo? Como é que é esse voo seu? Tem sim. Mas eu acho, Flávio, que antes ainda de eu entrar diretamente no roteiro, acho que cabe falar uma coisa. Não tem roteiro único nem para uma pessoa e nem para um destino. A minha proposta de roteiro, ela é uma viagem de curta para média duração, né? E aproveitando aí os intervalos entre feriados que a gente vai ter agora em abril. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu teria talvez uma duração maior em alguns lugares, talvez eu iria em outros lugares a mais, tá? Se eu tivesse um pouquinho menos, eu cortaria algumas coisas sem grande prejuízo. E um outro ponto interessante, e a gente conversa muito disso, é que o roteiro ele não é algo absoluto, ele depende muito do perfil do viajante. O meu perfil é um perfil, eu costumo dizer, é um mochileiro metido a besta. Eu alugo o carro, eu faço algumas coisas que o mochilão tradicional não costuma fazer, mas não é impeditivo. E eu faço isso para que a viagem se encaixe dentro do meu objetivo. O segundo ponto é que eu tenho um perfil de exploração. Eu fico entediado se eu ficar tempo demais num determinado lugar. Então,
vocês vão perceber que eu gosto muito mais de conhecer os lugares e ao invés de ficar contemplando dias e dias o mesmo local. É isso aí. Essa introdução ajuda a entender melhor o porquê de algumas coisas, né? Isso aí. Vocês vão perceber que o Tony não é exatamente um mochileiro, né? Não é exatamente um mochileiro. Apesar de viajar de mochila. É claro. Mas essa é só né, uma tese. Né? Na verdade, eu definiria como um viajante solitário, uma pessoa que viaja sozinha, não é em grupo. Viaja em grupo ou em família. O estilo dele é viajar só, né? E aí, posto isso, a gente percebe que decorrem diversas situações peculiares dessa situação de estar viajando sozinho. Ou seja, te permite ficar num hostel quando você quer, ou num lugar mais bacana para descansar, e aí tudo mais. A gente vai conversar mais sobre isso, vocês vão conhecer melhor o nosso estilo e nossa maneira de fazer as coisas à medida que o tempo for passando, e vamos colocando bastante material aqui, tá? Então, assim, fique à vontade para fazer suas perguntas, nós vamos nos esforçar para responder, e além do mais, que assim, a interação com o nosso público aqui vai montando a nossa pauta, vai nos pautando daqui para frente, tá? Então vamos, sem mais delongas, partiu por aí no País de Gales. País de Gales. Vamos lá. Bom, pessoal, o meu voo, eu sou do Rio de Janeiro, então o meu voo sai do Galeão e ele vai direto para Heathrow, que é o aeroporto internacional mais importante que a gente tem em Londres. Eu vou fazer um pit stopzinho, uma conexão em Lisboa, mas existem outras opções em que você consegue voar diretamente para Londres, né? Quanto tempo vai ser sua viagem, Tony? Olha, cerca de 14 horas, mais ou menos, 14 horas e meia. Com uma conexão em Lisboa. Se eu não me engano, beleza, são 11 horas até Lisboa e o restante ali entre aguardando em terra, ali no aeroporto, a conexão, e um voo curto até Londres. E aí, depois? Vai fazer? Como é que vai ser esse... Pois é, o meu voo chega em Londres por volta das 11 da manhã e o meu objetivo não é Londres inicialmente, o meu objetivo é o País de Gales. O País de Gales ele fica ali para a parte oeste da ilha que compõe, né, a Grã-Bretanha. Rapaz, isso é quase um trava-língua, né? E fica ali na parte oeste. E eu escolhi o País de Gales, obviamente, primeiro que eu nunca tive lá, né? Eu dificilmente volto a um lugar que eu já estive, porque a minha intenção é conhecer lugares novos, né? Então, eu escolhi o País de Gales por basicamente 3 coisas. Primeiro, ele tem uma costa lindíssima, e eu também sou fotógrafo e eu gosto muito de fotos de natureza. O País de Gales ele tem, nesse aspecto, fotos de landscape, oferece um cenário lindo. O segundo, ele tem... Peraí um minutinho, meu estagiário. O que é landscape? Pô, o que é landscape? Landscape é a parte exatamente de natureza, fotografia de paisagem, para ser paisagem. literal, é paisagem. Posso falar paisagem? Posso. Pode falar paisagem, meu estagiário. Não tem problema. Tá bom, vai levar o drone, já que eu te interrompi, vai levar o drone, não? Vou levar o drone. Eu ainda preciso me inteirar das questões legais de uso de drone no País de Gales, mas eu não creio que eu terei problema, porque o meu drone é um drone sub-250 e isso costuma ser tratado como se fosse um brinquedo. Então, acho que não terei problemas. Beleza, meu irmão, segue o jogo, vamos lá. E aí? E aí, o País de Gales, então, como eu falei, ele tem a primeira coisa que são o cenário dele, né? A parte de paisagem é muito bonita, essa parte de costa muito bacana, muito, muito recortada. Ele tem, além disso, um apelativo histórico muito bacana, tem para mais de 20 castelos importantíssimos na história, não só de Gales, como de toda a Inglaterra, né, de toda o Reino Unido, melhor dizendo.
E, por fim, ele tem alguns parques nacionais que são lindíssimos e favorecem a prática da caminhada, do trekking, fazer trilha, né? Então, são basicamente essas 3 motivações que me levaram a optar por visitar o País de Gales. Vale lembrar que eu coloquei essa viagem num período curto para mediano, né? Que ali são viagens entre 7 e 15 dias, e esse roteiro se encaixa bem, até com alguma folga dentro do meu perfil, nessa proposta. Naturalmente, deixa eu só te interromper um pouquinho, naturalmente, nós estamos falando por que País de Gales, mas para quem não sabe, Tony já foi no mundo inteiro, talvez, né? O cara que mais viaja que eu conheço aí, talvez seja o Tony, né? Tem outras pessoas que eu conheço que viajam muito, mas o Tony já foi para tudo quanto é lugar. Então, sabe aquele cara que já foi nos principais lugares e agora começa a escolher uns cantinhos mais peculiares, ele gosta muito de história e tudo mais, então, assim, ele vai cada vez mais particularizando os seus roteiros e os seus destinos, né? Encaixando nessas datas aí que ele, à medida do tempo vai passando, vocês vão descobrir como é que é feito isso. Mas segue o jogo, meu irmão, fala aí. Então, deixa eu só te interromper. Olha só, 3 motivos, então, por que País de Gales? Paisagens incríveis, maravilhosas, costeiras, história, repleto de história do Reino Unido e tudo mais, né? E a natureza, que são os parques, possibilidade de fazer um passeio ao ar livre, um trekking, uma caminhada, né? E aí, então são esses 3 pontos que te levaram a escolher esse local e esse roteiro aí. Segue o jogo, meu irmão. Perfeito. Então é isso. Eu vou chegar em Londres e dali de Londres eu vou pegar um transporte público para ir para a capital do País de Gales, que se chama Cardiff. Minha ideia, nesse primeiro dia, eu terei um voo longo e, além do voo longo, eu ainda terei aí 3 horas de viagem de ônibus até Cardiff. Então, a minha ideia é chegar lá, fazer o check-in, descansar para no dia seguinte estar inteiro e poder seguir viagem. Uma pergunta que talvez você possa me fazer: por que ônibus para ir para o País de Gales? Eu tinha outras opções? Certamente. Eu tinha opções de voo e eu tinha opções também de trem. O horário, para mim, como eu já tinha me decidido a descansar nesse dia, o horário de chegada não era o problema. Eu, obviamente, que de avião eu chego mais rápido, em seguida o trem é o segundo transporte mais rápido nesse trajeto, e, por último, o ônibus. Só que a diferença entre eles é pequena. E a diferença de custo é muito sensível. E, por causa disso, eu não tenho essa pressa, optei por um orçamento mais baixo, vou pegar o ônibus, ele sai do aeroporto de um dos terminais do Heathrow e vou direto para Cardiff, tranquilo, descansando, vou dormindo lá dentro. É um voo noturno. O meu voo é noturno, eu saio então, daqui... Depois de 14 horas de voo noturno, se você fosse alugar um carro para ir para Cardiff, mais 3 horas de carro seria cansativo demais, eu não recomendo. Eu já fiz isso e eu penei, porque aquele sono vem, às vezes é um sono incontrolável e você tem que estar dirigindo, porque ainda falta 1 hora para você chegar no seu destino e começa a dar desespero. Eu não quero passar mais por isso. Então, eu normalmente não dirijo assim que eu chego, a não ser que seja dirigir para chegar no destino, estacionar o carro e descansar, fazer um roteirinho curto ali próximo e nada além disso. Essa aí é uma das observações muito importantes, a questão daquele viajante. O que é um viajante experiente, né? Ele se conhece, ele sabe como ele se comporta nas situações e ele já projeta isso na hora de fazer o roteiro. Por exemplo, ele poderia chegar em Londres e ir para o hotel direto, no dia seguinte pegar o carro, dirigir até Cardiff. Ele poderia pegar um carro no aeroporto e ir dormir em Cardiff. Ou seja, ele vai medir o custo disso e o benefício disso.
E também a questão da energia gasta, porque um viajante experiente, ele vai fazer o quê? Ele vai dosar isso de maneira adequada, tá? Não é isso, meu querido? Perfeito. Não adianta nada você gastar pouco e chegar moído no destino, porque isso vai comprometer a maneira como você vai curtir os demais destinos. Então, ou vai deixar de fazer, né? Porque aí ou tu vai estar chega de lá mau moído, já humor, não vai estar cansado. programa alguma. Já é muito comum, você chega moído, programa alguma coisa para fazer, chega lá não consegue fazer, porque está moído, né? Então já de antemão você projeta, ó, o que é melhor fazer assim, assado, assim, aí começa a raciocinar no que você está fazendo de roteiro, né? Segue o jogo, irmão. Então é isso. Vou chegar em Cardiff, vou pegar o carro, vou descansar. No dia seguinte começo a minha viagem pelo lado oeste do país de Gales, né? Então, Cardiff é uma cidade, como vocês podem ver no mapa, ela está localizada no sul do país de Gales, é a capital. Eu começo a ir para o oeste, pegando diversas cidades e pontos turísticos muito bonitos, com um ponto alto aí dessa parte, né, desse roteiro, seria a Pembroke Trail. Se você ampliar... Está descendo pela costa, né, na verdade. Isso. Né? Na verdade, eu estou subindo, né? Eu tô no sul, que é Cardiff, estou indo em direção ao norte, tudo pela costa, pegando essas diversas cidades. Certo. Essa parte bem à sua esquerda no mapa, né, que é aí a oeste, ela vai te apresentar uma parte onde você tem um relevo muito recortado, algumas baías lindíssimas, né? Tem a Swansea Bay, tem algumas outras baías que são muito bacanas, e essa trilha, que é muito famosa na região do País de Gales, ela começa quase que um pouquinho depois da cidade de onde eu saio, né, ali ainda no sul, e ela vai quase até o norte, que é a Pembrokeshire Coast National Park. E desse nome se deriva a Pembrokeshire Trail. É uma trilha que tem inclusive passeios para essa trilha, que as pessoas fazem passeios de uma semana, às vezes até mais dias, né? Eles vão parando nas cidadezinhas, às vezes acampando, e vão fazendo a pé essa trilha. É uma trilha famosa do País de Gales. Eu não farei dessa forma, eu farei de carro, parando nos principais pontos, que são os pontos que estão marcados aí no mapa que o Flávio está mostrando. E o que você destaca aqui quando você fala de trilhas, de trekking? Você vai fazer os seus trekkings onde? Qual é a natureza do trekking? Você vai ficar vários dias fazendo um trekking curto? Como é que é isso? Quem viaja especificamente para fazer trilha, faz trilhas muito longas. Talvez até opte por fazer essa da Pembrokeshire direto, né? Vai lá de cima. Só que eu não quero fazer desse jeito, porque algumas trilhas você gastaria muito tempo e o objetivo da viagem teria que ser fazer aquela trilha. Eu não quero isso. Eu quero ter uma experiência numa das trilhas, eu quero aproveitar o cenário a que eu estarei submetido para poder fotografar, conhecer e tal, e para poder fazer desse jeito, eu optei por conhecer diversos pontos que são muito bonitos da Pembrokeshire Coast, e mais para cima, como você pode ver, chegando quase na região norte do País de Gales, você tem também um parque nacional grande chamado Snowdonia. Snowdonia é muito famoso pelas suas trilhas.
eu tirei um dia para fazer uma trilha de 4, 5 horas por lá, e isso vai de acordo com aquilo que eu comentei antes. A minha ideia não é fazer da viagem apenas uma trilha, é fazer uma trilha dentro do contexto todo da viagem. E isso é uma dica legal que eu costumo usar para mim. Eu não faço uma viagem com um objetivo só, porque eu acredito que isso tende a criar monotonia de assuntos na viagem. Então, se você, por exemplo, vai para um lugar que ele é muito histórico, e aí você conhece um castelo hoje, um castelo amanhã, um castelo depois de amanhã, e aí você sai dali e vai para uma ruína, isso é ruim na minha forma de organizar viagens, porque ali pela terceira, quarta, você já está achando que são todos iguais. Então, eu costumo quebrar essa sequência com um objetivo diferenciado. Então, por exemplo, eu estava mostrando a parte que é forte na questão das paisagens, com trilhas muito curtinhas, que é a que eu vou fazer no lado oeste. Quando eu chego em Snowdonia, que é o lado norte, eu faço uma trilha um pouco maior, a paisagem não é mais uma paisagem costeira, é uma paisagem típica de papel de parede do Windows XP. É uma paisagem com montanhas verdinhas, tudo muito bacana, são fazendas muito bonitas, e é isso que eu espero encontrar ali. Numa outra localidade, já saindo da parte norte do País de Gales e tomando rumo ao sul, agora não mais pela costa, mas um pouquinho mais para dentro, eu também vou fazer algumas trilhas num outro parque nacional chamado Brecon Beacons. Tem alguns lagos lindos e a ideia é fazer trilhas pequenas também, coisa de 1, 2, 3 horas. Tá? Beleza, e aí você volta a Cardiff. O meu ponto final, antes de Cardiff, eu tenho um castelo, e aí vale dizer que eu vou ter castelos nesse circuito inteiro, terei vários castelos, alguns castelos são famosos, né, no papel e no cenário histórico do local, tem alguns castelos que são lindíssimos e estão inteiros, tem alguns que são ruínas, mas são igualmente interessantes. E aí eu vou nesse castelo e no final vou para Cardiff para visitar 3 ou 4 pontos turísticos muito bacanas, fora que eu também gosto muito de andar pela cidade, isso sempre vale a pena para você sentir como é a cultura, sentir como é que é o dia a dia do habitante, do pessoal local. Então eu vou visitar o mercado local de Cardiff, eu vou no castelo de Cardiff, que é um castelo muito bonito e tem uma história riquíssima também. Devo ir na parte da Baía de Cardiff e aí eu fecho o meu roteiro no que diz respeito ao País de Gales. Beleza, lembrando que nós vamos voltar a falar dessa viagem do Tony ainda mais, né? Vamos falar aqui sobre... vamos passar um briefing aí do orçamento, né? Quanto custa uma viagem dessa, tá? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre especificamente os principais atrativos de cada ponto desse do roteiro que chamou a atenção do Tony, que a gente está chamando aqui de motivação de escolha, né? Por que escolher esse roteiro, por que passar nesses lugares, o que tem aí nesses lugares de interessante para a gente visitar. Isso nós estamos fazendo antes da viagem, tá? E eu vou fazer também uma pontinha aqui com o Tony sobre o que vai faltar, o que faltou, o que você não vai conseguir, o que você deixou de fora desse roteiro e por que você fez isso. Tá certo? E depois aí... Fala aí, Tony. Essa parte do que vai faltar, dependendo de como a pessoa considere, uma que vai faltar é uma grande trilha. Uma trilha, por exemplo, mais longa, que leve um dia de caminhada ou talvez 2 dias, o lugar merece, e se a pessoa tem essa animação, essa inclinação, se está nesse perfil, é algo que dá para incluir nesse tipo de viagem.
Uma outra coisa muito bacana que eu não vou fazer, não tive disposição para fazer desse jeito, é o seguinte, eu agora estou em dúvida se é em Brecon Beacons ou Snowdonia, mas eu acredito que seja Snowdonia. É considerado um dos céus mais limpos para você visualizar corpos celestes. Então, existem passeios onde você acampa para que você esteja longe das luzes da cidade e lá você possa contemplar o céu. Me parece que você visualiza várias estrelas e é um céu lindíssimo. Inclusive, me foge o nome agora, mas tem um nome isso, eu não sei se é Dark Sky, alguma coisa assim. Tem um nome pesquisar e colocar aí para a gente depois. Isso, tem um nome técnico para esse nome, que são poucos lugares no mundo que oferecem essa extrema claridade, vamos colocar assim, esse grau de visibilidade que tem nesse local aí. Tem algum equipamento disponível, como pequenos telescópios, alguma coisa assim, não? Talvez eles ofereçam, assim como no Atacama também tem, e eu sei que você fez esse passeio. Me lembrei do Atacama, na hora que você falou isso. Exatamente. Então, provavelmente lá deve ter operadora de turismo que faça passeios desse tipo, passeios de visualização de corpos celestes, aproveitando a característica de Snowdonia. Beleza. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um roadshow aqui da viagem do Tony, né? E ele vai fazer essa viagem, prometeu fazer pequenos shots lá de vídeos e fotos com certeza milhares, né, Tony? Sim, mas alguns shotzinhos de vídeos lá, quem sabe ele entra ao vivo aí algum dia também, mas enfim. E depois nós vamos fazer o pós-viagem aqui, né? Vamos pegar esse roteiro, vamos pegar esse orçamento, esses principais atrativos, vamos ver o que funcionou, o que não funcionou, o que você faria diferente, se fosse recomendar a alguma pessoa, enfim, todos os detalhes de uma viagem até curta, uma viagem bastante interessante, mas curta, né? A gente está chamando aqui de médio-curto período de viagem, né? Que é aí de 1 até 2 semanas. Enfim, e que é um circuito por um lugar bastante peculiar. Então, Tony, depois finaliza como é que é. Segue o jogo aí, como é que vai a tua viagem depois de Cardiff? Eu só vou fazer uma parte no que você disse, Flávio, só para comentar com os nossos, com o nosso alvo, público-alvo, né, o pessoal que nos assiste, que o objetivo do nosso canal é estar falando de viagens na totalidade. Então, a gente vai mostrar lugares bonitos, a gente vai falar sobre dicas de como montar roteiros, esse é um exemplo. A gente vai falar sobre um roteiro já realizado, que é uma proposta de quando eu estiver voltando dessa viagem, por exemplo. A gente vai falar sobre como é que nós montamos e preparamos todo um roteiro, desde dicas de compra de passagem para compra de moeda, como é que se faz, essas coisas todas. A ideia é falar tanto da viagem de uma perspectiva do viajante, como de uma perspectiva até mais técnica. Como é que você escolhe essas coisas, passar dicas para todo mundo. Essa é a nossa ideia. Dentro desse aspecto, o roteiro ele tem alguns momentos que, quando você fala porque você me perguntou do custo, né? Vamos falar de grana agora, né? Isso é importante em alguns momentos. No primeiro deles, a gente tem uma estimativa grosseira, que é para você saber se você vai poder ir naquele lugar, se você tem dinheiro em caixa para ir naquele lugar, ou quanto que você vai ter que juntar para você chegar naquele teu objetivo. Quanto custa esse destino em tantos dias? Isso. E isso de uma maneira muito grosseira, é uma estimativa grosseira. Na verdade, Tony, deixa eu só fazer uma partezinha. Tem também uma coisa muito importante, que é saber estimar em quanto tempo você vai gastar para fazer tal roteiro, tá? Porque essa é um X da questão muito importante. Isso. A gente vai estar entrando nesse detalhe, até com mais profundidade, em algum programa nosso daí para frente no canal, né? A gente vai falar como é que você calcula essas coisas. De cara dá para ver que você pode gastar um mês inteiro aqui nesse lugar. Pode. Agora,
qual o tamanho disso dentro de uma proposta de viagem que você faz. Então, assim, o Tony estimou isso aqui em 2 semanas. Tem gente que vai estimar em 1 mês, outros vai estimar em 4 dias. Então, enfim, né, essa é uma das questões mais importantes de viajar e, assim, no sentido de aproveitar melhor seus recursos, os recursos à sua disposição. É uma pergunta recorrente. Quanto tempo eu fico em cada lugar, que daí deriva quanto tempo você vai gastar na viagem como um todo, né? E isso te ajuda a estimar mais razoavelmente cada destino. Porque, por exemplo, você pode falar assim, eu vou passar em casa só meia hora e vou sair rapidinho ali. Assim. Quando você pensa em voltar lá, né, talvez você nunca mais volte. Então, por que não gastar o tempo necessário, do tamanho necessário para esse local? Né? De maneira que, se você quiser voltar, você volta, mas se você nunca mais voltar, você fala, cara, já aproveitei o mínimo ali e já, para mim, já estou satisfeito. Então, enfim, essa é uma questão muito importante, para que você não desperdice seu tempo e não gaste tempo demais num lugar que não merece, dentro do tamanho que você quer dar para as coisas. E isso está envolvido um monte de assuntos. Qual o preço que você quer pagar? Quanto você pagaria por uma coisa, pela outra coisa? Enfim, nós vamos discutir tudo isso aqui. Mas segue o jogo, Tony. Manda bola. Pois é, e aí, como eu estava dizendo, você tem um primeiro momento de estimativa grosseira, um segundo momento, que é o momento que eu estou agora, que é aquele em que você está preocupado, não mais de maneira grosseira, você já tem o roteiro, você já sabe que atrativos você vai visitar, você já sabe qual é a distância percorrida, então você já sabe o preço das passagens, o preço da alimentação, e aí você tem uma segunda estimativa que ainda não... Ela é muito mais próxima da realidade, ainda não é a realidade, mas ela é mais próxima, e essa segunda estimativa ela vai te ajudar a saber quanto que você leva para o lugar, quanto é que você vai separar efetivamente para gastar naquela viagem. Por último, é quanto efetivamente você gastou. E quando você vai saber isso? Voltando. Voltando, você sabe, olha, eu separei de ir a 3 museus, mas por causa do tempo, eu só consegui ir a 2, porque eles eram muito interessantes e eu não consegui ir no terceiro. Então, o valor que você separou para ir no terceiro, você não gastou. Você deixou 25 euros para se alimentar no almoço. Você chegou lá e você viu que com 15 você come bem, da forma como você gostaria de se alimentar. Então, você deixou de gastar uma parte. E essas são coisas, é uma espécie de conciliação de viagem que você faz quando você retorna, para que você efetivamente saiba quanto foi que aquela viagem pesou no seu bolso. Tá bom? Isso aí. E, assim, eu acho que o Tony concorda comigo, né? Qual é o valor, o melhor valor que você chega no bolso quando você chega em casa de volta? Quanto, Tony? 0. 0, meu irmão. Se você sabe fazer um roteiro, se você sabe viajar, se você se conhece, você chega com 0 em casa, não é isso? Exatamente. Nem mais nem menos. Isso. E lembrando que o nosso slogan não tem viagem errada, não tem planejamento errado. Exato. Tem pessoas que fazem uma outra coisa. Tem pessoas, por exemplo, que compram moeda, né, para que dê e sobre. É o ritmo da pessoa. Ela não quer gastar tempo em saber que uma viagem vai levar 1.000 libras. Ela compra 2.000 libras e leva. Quando ela volta, ela acha razoável fazer desse jeito. Poxa, gastei só 1.000, eu vou ter que vender de volta esses 1.000 aqui. Tem problema isso? Não tem. Só que, quando ela compra a um preço, quando ela vende, ela tem um deságio. E, geralmente, há uma perda financeira quando você faz essa operação de comprar uma moeda e depois vender a mesma moeda. Ah, mas olha, eu estou fazendo isso em euro e eu viajo com frequência para a Europa. Prefiro guardar. Sem problemas. Beleza. É uma opção. Agora, aquela pessoa que compra para depois vender o excedente, ela tem uma perda aí que ela poderia otimizar se ela gastasse um pouquinho mais de tempo fazendo um roteiro como a gente faz. Exato. E é claro que não existe maneira errada de viajar. Errado é
não viajar. Então, dentro desse conceito, né, você voltar com libras no bolso, pô, se você, assim, você vai empatar um valor que vai ficar ali guardado. Ou você vai ter uma perda na hora de recomprar o valor, trocar por reais novamente, ou você vai ficar com um valor em libras empatado aí, que você só vai poder usar no Reino Unido novamente, provavelmente. Em poucos lugares do mundo você vai conseguir usar isso, né? Então, assim, vale essa questão, essa dica. Então, sobre isso, pessoal, sobre essa técnica de fazer isso, nós vamos falar muito extensivamente aqui, sabe? Você deve levar cartão de crédito? Você deve levar um travel money, um cartão de viagem? Você deve levar dinheiro em espécie? Como é que você deve fazer? Então, nós vamos trocar ideias e, claro, que cada um vai tirar seu juízo próprio e vai ver o que acha melhor, né? Eu já vi vários... a gente encontra com os brasileiros no aeroporto, né? Identifica logo um brasileiro, começa a bater, daqui a pouco tu pega... Pô, eu vi o cara tira um maço de dólares, assim, do casaco, né? Um risco danado esse negócio, o cara tem que pegar essa viagem toda de volta com aquele maço de dólares. E assim, não sei porquê, né? Mas assim, se o cara calculou errado, ou ele só se sente seguro quando ele tem muito dinheiro em espécie na mão, quer dizer assim, isso denota uma certa, vamos dizer assim, para não ser grosseiro aqui, né? Falta de experiência nas viagens, né? Por isso que a gente gosta de enfatizar que assim, vamos aproveitar o máximo possível, sabe? E vamos fazer aquela conta certinha, vamos nos organizar de maneira para a gente aproveitar melhor e viajar de novo e cada vez mais. Mas segue o jogo. Esse é o ponto. Porque se você faz um bom planejamento, você tem mais dinheiro para viajar mais. Isso aí. Né? Novamente. Então, olha só, pessoal. O meu roteiro de País de Gales parava aí. De Cardiff, eu ia para o aeroporto e voar para o Brasil. Só que nós fomos, para os viajantes, eu posso dizer isso, nós fomos abençoados aqui no Rio de Janeiro por conta da transferência do Carnaval para abril. E aí eu percebi que eu teria uns 2, talvez 3 diazinhos a mais ali e eu poderia usar isso na minha viagem. Quando eu percebi isso, eu tratei porque não tinha mais nada a explorar em Cardiff da forma como eu enxergo. Eu não tinha mais nada que eu vi que seria interessante ficar mais tempo. Então eu falei, eu vou aproveitar e vou pegar alguma parte da Inglaterra que eu não conheci da primeira vez que estive lá. E eu escolhi para isso 2 cidades, né? Na verdade, uma cidade que foi Canterbury, que fica no leste da ilha, e vou lá, vou conhecer, vou visitar, depois eu volto para Londres e também fico 2 noites em Londres, conhecendo lugares que eu não tive oportunidade de conhecer antes. Essa é a ideia. Beleza. E assim, só falando também de uma questão que a gente discute muito aqui, é que nós medimos o tempo em número de noites. Isso é de propósito. Por quê? Porque se você falar, vou ficar 5 dias num lugar, quer dizer, 5 dias são 4 noites ou são 6 noites? Se você pensar em 5 dias inteiros, é claro que são 6 noites. Né? E por quê? O dia que você chega e o dia que você sai, você tem normalmente muito pouco tempo, então a gente não desconsidera isso, tá? Então eu considero o número só entre noites, tá? Então 5 noites são 4 dias úteis inteiros, beleza? Então você vai ficar 2 noites em Londres, você vai ficar um dia inteiro e mais um pedaço de outros dias. Eu tô rindo, pessoal, porque a ideia, assim, eu conheço o Flávio há muitos anos. O Flávio fez faculdade comigo, né? E em termos de viagem, nós temos essa paixão em comum, que é viajar, mas nós nem sempre pensamos exatamente igual. E a beleza do canal vai ser essa, né, Flávio? Da gente discordar. Esse ponto, por exemplo, eu penso um pouquinho diferente do Flávio. Em dias cheios, você considera o dia ou a noite, para mim não é tão problemático o conceito de considerar só noite ou não. Porém, às vezes, o dia que você chega, se você tiver na disposição, você pode ir a algum lugar. Eu me lembro que quando eu fui a Roma, e o meu objetivo não era visitar Roma, porque eu já tinha visitado
numa outra vez, mas eu queria ir no Museu do Vaticano. Eu encostei o carro no hotel, larguei, fiz o check-in, larguei as malas e corri para o museu. E a visita foi extremamente proveitosa, né? E esse dia, meu último dia em Londres, o meu voo sai no final da tarde. Na verdade, o check-in é no final da tarde, o voo sai às 8 da noite. Para que eu pudesse aproveitar melhor, eu coloquei algumas coisas para fazer nesse dia. Tem pessoas que gostam de, no último dia, eu acredito que o Flávio seja uma delas, né? Porque está com a família, tem que refazer mala, né, Flávio? Você tem ali, e tem gente que deixa o último dia, que é o dia que você vai voar, para fazer esse grande finale ali e poder viajar com calma, chega mais cedo no aeroporto. Eu não. Eu uso até a última gota, espremo, sabe? Aquela coisa de você espremer ali o potinho até sair a última gota. Eu faço assim. Então, o meu roteiro, no meu último dia, eu vou fazer o check-out, vou deixar a mala, né, a mochila, lá no meu hostel e vou para a rua, vou fazer algumas coisas. Quando der a hora, eu pego as coisas no hostel e de lá eu vou correndo para o aeroporto. Então, beleza. Eu nem discordo tanto do seu ponto de vista aí, eu só pontuo o seguinte, nesse caso, eu não deixo as coisas mais importantes para fazer nesse dia. Sim, isso é verdade. O outro dia. E aí, se der, eu vou fazer alguma coisa nesse dia. Nesse caso aí, check-in às 18, você vai sair, eu sairia às 15 ou 16 do hotel, então você tem ali minimamente umas 6, 7 horas úteis para visitar alguma coisa. Né? Só que eu não vou colocar meus principais atrativos nessas horas, 6, 7 horas aí, porque isso pode não dar certo. Né? E já que eu coloquei um museu que eu já visitei, mas eu quero revisitar porque ele é enorme, que é o British Museum. Ele é um museu muito grande e da primeira vez que eu estive lá, certamente não deu para ver tudo. Mas eu também coloquei, na verdade, eu coloquei o Jack the Ripper Museum, eu já tinha conversado fora... Jack Stripador? É o museu do Jack Stripador. A história do Jack Stripador, para mim, ela sempre foi, desde criança, uma coisa muito curiosa, porque ele não foi pego, né? Ele matou um monte de mulheres, todas na época eram prostitutas, se eu não me engano, e de repente parou de matar, sumiu o cara, ninguém pegou ele. E tem filmes que tratam disso, tem documentários. E na primeira vez que eu estive em Londres, eu fui a um tour lá em Whitechapel, que é o bairro de Londres onde o Jack Stripador fez as suas vítimas, né? O guia, ele era um entusiasta da história, não vou dizer assim como eu, porque eu sei pouco, ele sabe tudo. E a partir dali eu assisti vários filmes e tal, e eu acho esse tema muito interessante. Vou ter a oportunidade de descobrir esse museu agora, antes eu não sei se ele já existia ou se eu não conhecia, enfim, mas eu botei esse museu para esse dia, depois eu vou passar no British Museum, vou matar o tempo por lá, e por fim vou dar uma passadinha no Piccadilly Circus, que é um local... de rua, né? É como se fosse um local de comércio muito intenso, bacana. Eu já conheço, já tive lá, mas quando eu também tive muito rapidinho. E eu me lembro de ter umas promoções bacanas ali em umas lojas. E promoção é sempre bom, né? Então eu vou dar uma passada lá, dali eu calmamente vou para o hostel, pego a mochila e pico a mula para o aeroporto. E cabe ressaltar que, como a gente sempre comenta, né? Londres é uma cidade que a gente pode considerar um hub, ou seja, um ponto de distribuição na Europa, né? Então, naturalmente, nós não vamos voltar a Londres algumas outras vezes, né? E diferente de outros destinos. Então, você pode se dar o luxo de passar 2 dias aqui, porque, né, quantos dias você acha que precisa ficar em Londres para você conhecer tudo minimamente bem? Pelo menos aí um mesinho, né, Tony?
Olha, se bobear até mais, dependendo das minúcias que você quer conhecer, né, e da forma minuciosa que você quer conhecer, você pode ficar até muito mais do que isso. E Londres é uma cidade fantástica, ela tem uma beleza ela tem um charme, né, muito bacana, e a parte histórica dela é sensacional, é uma cidade milenar e é riquíssima em história também. Eu sou um fã de carteirinha do autor Bernard Cornwell, e quem conhece, né, sabe lá da saga do Uhtred, que também tem na Netflix aí com a minissérie. Quem acompanha sabe que a história dali é uma história muito rica, né? E eu já fui 3 vezes a Londres. Quer dizer, essa vai ser a minha terceira vez. Falando nisso, deixa eu te interromper aqui. Conta pra gente, pelo menos um acontecimento inusitado que você teve em Londres. Fala aí, esse negócio é bacana, fala aí. Rapaz, esse negócio foi bacana, foi uma experiência muito inusitada. Eu tenho inúmeras experiências inusitadas, inclusive tenho ainda, né, um blogzinho onde eu escrevia essas experiências, esses causos, né? Agora, eu tenho um caso que realmente foi muito inusitado, que foi o de ter sido testemunha ocular de um atentado. O atentado que nós tivemos em 2017 em Londres, eu estava a coisa de 50 metros no momento que ele aconteceu, eu vi acontecer e eu posso dizer que foi um livramento de Deus, porque eu estaria no local onde algumas vítimas estavam, né? Para quem não se lembra, o atentado foi uma pessoa, né? Um radical, se eu não me engano, veio dirigindo um carro em alta velocidade, passando pela ponte Westminster, que o Flávio está até mostrando aí agora, né? Não sei se você está dando zoom aí, pode ver, né? Ele veio dirigindo por essa ponte, ele atropelou várias pessoas nessa ponte, algumas caíram no rio e até morreram e tal. Ele passou em alta velocidade, atropelando essas pessoas, bateu o carro num muro e matou um policial, e ele tomou a arma desse policial, ele matou com uma faca, se eu não me engano, tomou a arma do policial e entrou nesse pátio que esse... Ele bateu aqui antes do Big Ben ou depois? Se eu não me engano, foi depois. Aqui, por aqui. É isso. Por aqui, assim. Isso. Aqui é uma cerca, dá para ver a cerca. Ó. Exato. Ele chocou nesse muro, o carro, e ele saiu do carro, a pessoa, foi um policial ajudá-lo, não sabia do que se tratava ainda, ele matou o policial a facada, se eu não me engano, a história foi toda essa, tá? E ele saiu correndo e entrou por esse corredor que você pode ver. Essa região é a região do Palácio do Parlamento da Inglaterra, e ele é, obviamente, muito bem guardado. Os policiais acertaram o terrorista. Mas onde é que estava a minha história? Como é que a minha história se liga? Onde você estava quando ele bateu o carro? Você estava onde? Isso, pois é. E olha, eu tinha acabado de sair da Abadia de Westminster, que é, aliás, um ponto imperdível de visita, né? E eu estava fotografando justamente o parlamento. Então, eu fui na direção sul aí do mapa, não sei se esse mapa está orientado conforme está com a orientação correta, mas eu desci, né? E fui pegar um ponto de vista mais ao sul do parlamento, tirei fotos e fui voltando nessa rua, nessa avenida, e olhei e falei, tirei fotos do Big Ben, e olhei e falei, vou atravessar e vou para lá, ou seja, eu iria para a ponte Westminster, eu vou para lá para pegar um ângulo de lá para cá do Big Ben. Big Ben é outro ponto turístico importantíssimo de Londres, extremamente característico, né? E eu falei, vou fazer esse caminho, vou tirar de lá. Só que eu estava cansado. Eu olhei e falei assim, pô, peraí, daqui eu estou vendo a London Eye.
eu tinha uma linha que eu estava vendo o Big Ben e a London Eye logo depois dele. Falei, eu estarei lá amanhã, já estava com o meu ingresso comprado. E falei, não vou fazer essa caminhada agora, estou cansado. Não vou lá não, porque amanhã de lá eu tiro a foto que eu desejo desse ângulo de lá para cá. Pensei isso, desisti de atravessar a rua, segui em direção a Trafalgar Square, que é outro ponto bem mais à frente, subindo essa rua, essa avenida, mais lá na frente, que é um ponto importante também, recomendo que você vá visitar, tem um museu muito bacana lá, e a própria praça é um marco histórico bacana, é muito legal de visitar. E eu fui naquela direção. Quando eu cheguei nesse cruzamento, se você pode dar um zoom aí e mostrar o cruzamento para a gente, né? Quando eu cheguei nesse ponto desse cruzamento, tinha um sinal. Eu me lembro nitidamente de passar por mim um ciclista, ele estava numa bicicleta dessas estradeiras, né? Como era a nossa Caloi 10, né? Monarch 10, não sei se vocês lembram. E aí passou aquele ciclista e eu de olho, né? Eu estava atento, porque você andando em Londres, a mão é inversa, você precisa ter muito cuidado. Em Londres não, na Inglaterra inteira, né? Você precisa ter muito cuidado ao atravessar para não ser atropelado. E eu atravessei, olhei, vi aquele rapaz e escutei um barulho. Que bum! Quando eu olhei, era o carro batido no muro. E a primeira coisa que eu pensei foi, alguém deu mole ali. Nisso eu vejo o rapaz da bicicleta largar a bicicleta no chão e correr, porque alguém tinha sido atropelado. E ele estava acudindo uma pessoa. Não se passou, sei lá, 5 segundos disso, eu escutei tiros. E nesse meio tempo, eu percebi o seguinte, espera aí, eu estou com uma câmera na mão, e a minha câmera tem zoom. E aí eu meti o zoom e comecei a fotografar. Comecei a fotografar aquilo que estava acontecendo até que eu escutei os tiros. E aí, nesses tiros, eu dei aquela baixada assim, né? Carioca, né? A gente já está esperto, eu já dei aquela baixada. Eu estava exatamente nessa esquina que o Flávio está mostrando. Eu dei aquela baixada e eu pensei o seguinte, acidente de carro não tem tiro, ainda mais aqui. Alguma coisa errada aconteceu. E eu comecei a tirar foto, atravessei a rua. Você vai perceber que ela tem um canteirinho, uma divisóriazinha, antes de chegar no final. Esse é um cruzamento bem largo, né? E aí eu atravessei a rua e fiquei dali tirando foto. De repente veio um carro paisano, não era um carro de polícia. O motorista, deu um cavalo de pau e já saiu de dentro, lembro só que ele era careca, e ele já saiu de dentro apontando. Chegaram policiais fardados da Scotland Yard, com um fuzil na mão, chegaram das esquinas, e ele já começou a dar ordem para eles, e aí foi cada um para um canto, e aquela confusão toda, e o Tony ali tirando foto, né? Tirando foto. Aí começou a aglomerar, ninguém sabia o que tinha acontecido. Não demorou muito, chegou um helicóptero, pousou, porque em frente a esse cruzamento tem um jardim, acho que é uma praça, se eu não me engano, é um jardim bonito, né? E aí aquela confusão, aquela coisa, eu fiquei ali bem uma meia hora, já tinha uns rapazes com umas filmadoras profissionais, devia ser para a TV, filmando, aquela confusão toda, e eu notei que uma coisa que também me chamou a atenção, que as escolas estavam sendo evacuadas. As tias passavam sempre de mãos dadas, as crianças fazendo uma corrente, e a última criança com uma tia. Então tinha uma tia numa ponta, uma tia na outra, e elas iam caminhando, saindo daquela região. Isso eu notei. As pessoas olhando... Ô, Tony, desculpa, só um minutinho. Ele veio aqui da ponte, né? Ele veio como se estivesse nesse carro azul aí. Isso. Tá vendo? Ele veio como se fosse desse carro e bateu nesse muro aí, ó, da direita. Atropelando as pessoas, né? Ele veio atropelando as pessoas e bateu naquele muro ali.
Aqui está o Big Ben. Então, ele bateu depois do Big Ben, segundo o que você falou, né? Eu acho que sim. E eu não me lembro de Bateu ter aqui, então. essa proteção aí, não. É Não, isso deve provável ser que essa proteção. Vê qual é a data dessa foto aí em cima. Que o Google Street View ele dá a data. dezembro de 21. Dezembro de Então, 21. essa foto é mais recente do que o atentado. Essa, Eu essa acredito que proteção isso não tenha existia sido na época, né? Isso aqui não contra a existia. medida, não existia na época, porque o carro chapou no muro, tá? Ele E bateu foi. aqui nessa cerca. Vale ressaltar que esse foi um atentado supostamente feito pelo Estado Islâmico, né? E nessa época tinha vários atentados e nas viagens recorrentes, né? Teve naquele calçadão em Madrid. Então a gente começou a ir a lugares assim estratégicos onde tinham calçadões e os governos começaram a colocar proteções no acesso dos lugares, né? Com medo de algum tipo de coisa. Mas então ele bateu mais ou menos nessa cerca por aqui, né? Nessa cerca por aí, eu não tenho certeza agora se isso era antes ou depois do Big Bang. Aqui, né? Você estava nessa esquina aqui, né? À direita. Isso, eu estava aí só fotografando. Eu comecei de um lado, depois eu passei para o lado contrário. Eu te interrompi na hora que você falou das professoras trazendo as crianças. Isso, olha, nesse ponto que você está mostrando foi onde, olha o jardim onde o helicóptero aterrissou, e foi nesse ponto aí que o policial, eu acho que ele era um policial, um agente de segurança, onde ele deu o cavalo de pau, já saiu, ele já quicou no automático, os policiais já vindo e ele já dando ordem para um, para outro, e eu estava nessa esquina. Se você virar a tua câmera um pouquinho, não, aí foi onde eu atravessei, e ao contrário disso aí, eu comecei a fazer as fotos aí, nesse pedaço. E aí foi onde eu fiquei fotografando a maior parte do tempo. Quando aglomerou, eu pensei, isso aí acho que foi alguma confusão, eu subi essa rua. Essa aí vai chegar na Trafalgar Square. Nesse meio tempo, eu parei num restaurante de massas, que fica no lado direito, almocei, e no final eu perguntei à moça. Ela falou, eu acho que foi um acidente. Só que estava muito estranho, porque eles estavam... Quando eu saí do restaurante, o bloqueio já tinha passado desse ponto aí. O bloqueio já estava lá na Trafalgar Square. Ou seja, isso aí tudo estava limpo, já não tinha mais carro passando. Quando eu saí do restaurante, eu fiquei 1 hora almoçando. E até então eu não sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia, eu acho. Eu só fui saber quando eu voltei para o hotel, e aí sim eu tive conexão de internet e eu li as notícias. Foi aí que eu soube que era que tinha sido um ataque terrorista, né? A família toda preocupada e tal. Aqui é a Trafalgar Square, né? Aí na sequência, né? Não é essa pequenininha, não. Sim, aqui, essa região. Isso, exato, essa região inteira aí. Então você já está ali uns 5 minutos a pé, mais ou menos, lá do local, né? Uns 5, talvez 10, certo. E aí cabe ressaltar, né, pessoal, que quem conhece Londres sabe que, assim, você não vê policiamento na rua, sabe? É um dos lugares mais seguros do mundo, seguros e vigiados do mundo, mas você não vê um policial na rua. Só que é o seguinte, se acontece alguma coisa, brota assim gente do nada, nada. Parece que a ação fui testemunha disso. Foi brotou do nada, pareceu que saiu do chão, policial para tudo quanto é lado. Porque, segundo consta, eles estão nos prédios e é tudo vigiado por câmeras, então qualquer ação fora do comum, os caras já saem numa ação coordenada, já tem plano de evacuação, já tem, assim, é um negócio incrível. Tanto que, assim, segundo o Tony conta aqui, em coisa de 5 minutos, né, a partir do primeiro susto que você viu, se alguma coisa estranha está acontecendo, 5 minutos depois já tinha gente agindo e alguns minutos depois já tinha escolas sendo evacuadas e tudo mais, né? Mais ou menos isso, né?
Foi uma coisa muito rápida. Foi realmente muito rápido. Então, e deu para perceber que eles são bem treinados com relação a isso, o que é bom, né? Dá uma sensação de segurança de você estar num lugar com esse nível, né, de proteção. e é um lugar muito bonito, né? Londres sinceramente... Essa rua, você pode ver que ela tem um canteiro no meio e Isso. ela é toda cheia de estátuas homenageando pessoas, né, da história britânica, e é muito bacana. Até você chegar na Trafalgar Square, que é da Batalha de Trafalgar, né, que é a homenagem que eles têm lá. E tem um museu, se não me engano, um museu de arte, que é lá também, na Trafalgar Square. E esse exercício que nós estamos fazendo aqui de visitar um lugar aqui pelo Google Maps, né, pelo Street View do Google... Isso é fantástico, né? É uma das coisas que a gente... são imprescindíveis hoje para fazer uma viagem, né? Já colocando faz um reconhecimento. Eu faço muito isso quando eu não obtenho informações. Aí vai uma dica, hein? Dica do Tony para usar o Street View em algumas situações. Coisa bacana. Quando você precisa de estacionamento e você não tem informação, por exemplo, a pessoa do teu hotel, você pergunta, eu sempre pergunto, olha, tem estacionamento de graça aonde? Que é óbvio que o estacionamento na Europa é caro, às vezes chega a ser mais caro do que a estadia, então tem que ter muito cuidado com isso, e você, obviamente, que precisa do estacionamento que é de graça. Ou, às vezes, eu pergunto, se não tiver um de graça, onde é que é o mais barato? Quando a pessoa do hotel não me responde, uma das dicas que eu uso, né, é procurar pelo Street View, porque se você percebe que os carros estão estacionados, que a linha que demarca a vaga é uma linha que indica uma cor, e aí você tem que ir no Google, o que significa cor azul, estacionamento de rua de Portugal? Significa que você pode estacionar. A cor amarela, porque não pode, porque tem essas coisas. Tem cores que é só para local, tem cor que é só para quem tem um cartão. Então você não pode sair estacionando, não é porque você viu carros lá que você pode sair estacionando. Mas o Street View ele dá uma dica boa a esse respeito. Exato. Existem basicamente 3 tipos de estacionamento. Um estacionamento livre, mas é pago normalmente, mas é aqueles ticketzinhos da rua, né? Um estacionamento em que só as pessoas locais podem parar. E um terceiro tipo, que é destinado a órgãos do governo, vamos dizer, para agentes do Estado. Então, assim, não é porque você viu um lugar vago pintado no chão que você pode parar. Pode sair, usar. Né? Exatamente. Então, vale a dica do Tony aí, ó. Estou vendo aqui, por exemplo, Tony, ó, uns lugares aqui não está marcado no chão e tem uma cerquinha aqui, ó. Tá vendo? Não vai poder parar ali, meu irmão. Eu não pararia aí. Você não pode programar. Bem, na verdade, as cidades, os centros, isso aí é um centro, né? É um ponto turístico central da cidade. Você não vai achar estacionamento de graça. Zero. Zero. Praticamente zero. Você Vai, por exemplo, para Madrid, na Porta do Sol, não tem estacionamento. Você vai ter estacionamento subterrâneo, caríssimo, mas de graça, com uma vaguinha que você bota, estaciona o carro e vai embora, isso aí você esquece porque é muito difícil. Na verdade, vamos lá, dicas do Flávio. Grandes centros, esquece carro. Sim, esquece carro. Você tem 2 opções. Ou pega um hotel, uma hospedagem fora do grande centro que tenha estacionamento de graça e transporte público farto e tranquilo para você se deslocar, é uma opção. Ou esquece carro, né? Deixa... Porque, assim, você vai pagar aqui o quê? Umas 15, 20 libras por dia no estacionamento aqui. Estimando. É bem provável que agora o preço esteja por aí. Agora, Flávio, vale um adendo, tá? Né? Fala aí. Essa questão do carro, você lembrou bem, esqueçam carro em grandes centros. A minha questão de estacionar é porque, geralmente, você tem 2 maneiras de você... quando você aluga carro.
você sai com o carro alugado do aeroporto e aí você precisa estacionar, então você vai precisar de um estacionamento, né? Mesmo que você esteja indo para um grande centro. Ou então, vamos dizer que você esteja chegando, você vai ficar em Londres por 4 dias e no 5º dia de manhã você vai sair para fora da cidade. Você vai sair da cidade e vai dali para pegar uma parte mais longe. Nesse caso, o que eu faria? Eu ficaria os 4 dias sem carro, na manhã do 5º dia eu pegaria o carro, ou seja, você gasta menos e ainda você não gasta estacionamento. Por que isso? Porque grande centro ele é muito bem munido de transporte público. Ou ônibus, ou eu prefiro sempre metrô, mas quando tem ônibus também é válido. Às vezes um táxi, ou na maioria das vezes, Viação Canela. Eu ando para tudo quanto é lado. Minha média em viagens normalmente são de 15 a 20 quilômetros por dia andando. Encho o pé de esparadrapo e vamos embora. Tony, tô vendo um negócio bacana aqui, cara, que você alertou. Veja bem, essa já é uma tomada do Google de 2012 e não tem aquela barragem, aqueles pinos aqui na calçada. Olha só como tá aqui. Então tá vendo? Isso com certeza foi lessons learned. Olha, lições aprendidas aí com o ataque. Já colocaram uma aquelas hastes. Catraca, ó, para entrada, não sei se é um controle de entrada e tudo mais, mas eu vou avançar um pouquinho e você vai ver que a foto vai mudar de 2012 para 2021. Na hora que eu cheguei aqui para frente, né? Ó, isso aqui é de 2012. Olha lá. O que eu fiz? Eu entrei aqui para frente, né? Porque ele não está me deixando ir mais. Deixa eu ver se vai aqui. Porque às vezes nessa data ele só tem foto até onde ele aqui não está deixando eu passar para lá, Tony, olha. Não, mas a gente esteve aqui agora recente, né? Nesse local, e a tomada era de 2021, inclusive o Big Ben estava com um andaimes aqui, né? E aí, em 2021, isso aqui já tinha uma proteção até lá embaixo, na frente. Então, provavelmente, isso foi em 2017, o atentado, né? Eles já modificaram a configuração do local. Contramedidas, né? Já colocaram contramedidas ali para diminuir o risco de ataque daquele tipo. Bacana. Mais algum lições aprendidas, isso aí, muito bom. Mais algum detalhe aí de Londres, Tony? Fala assim rapidinho o que você vai ver em Londres nesses dias, você vai ficar lá. Você já falou um pouquinho do último dia, né? No último dia eu já contei, né? No dia anterior, deixa eu colocar aqui o roteiro. Olha, eu vou na Catedral de São Paulo, porque da vez que eu estive lá, eu não tive horário para conseguir entrar. Pode colocar aí, eu tirei o meu. Eu logo depois da saída da Catedral de São Paulo, eu vou para um parque muito próximo chamado Postman's Park. Esse parque, ele para mim é especial, e aí eu não sei o que é. Coloca aí para buscar. O Postman Park está do outro lado, né? São Paulo está do outro lado. São Paulo, isso. São Paulo está lá mais para cima. Está lá na Westminster, está aqui. São Paulo. Se você buscar, você vai direto. Ele vai botar logo lá uma setinha. Bota aí, São Paulo Cathedral. E aí você vai chegar nele. Em cima da Catedral de São Paulo, um pouquinho mais para cima, tem o Postman's Park. Esse é um parque muito simples. Por que eu vou lá? Não sei se o pessoal de casa também gosta disso, mas eu acho muito bacana quando eu vejo determinados lugares que eu visitei num filme. E às vezes eu faço o contrário. Eu vejo um lugar no filme e falo, eu quero ir nesse lugar aí. Tem um filme muito bacana chamado Closer, que é Perto Demais, com a Julia Roberts, com Jude Law, a Natalie Portman, se eu não me engano, e aquele cara que fez o Rei Arthur, esqueci o nome dele agora. É um filme muito legal, muito interessante e tal. E a menina, conversando com o Jude Law, eles meio que se conhecem e eles passeiam por esse parque. E eles falam
de um determinado... É um parque que tem homenagens a pessoas que tiveram atos heróicos. E a menina, ele pergunta, qual é o seu nome? Aí ela fala um nome. E no final do filme, ele volta nesse parque para ele descobrir que ela não falou o nome. Olha, tá vendo? As homenagens são aí. Esse casal está conversando, olhando. E ele descobre da onde ela tirou o nome, que foi uma plaquinha. E isso tudo mostra nesse filme. E eu quero ir lá. E eu já estou com vontade de ir lá já faz tempo. É óbvio que é um parque que não é muito grande. Isso aí é coisa de você entrar, ficar 15, 20 minutos ali dentro curtindo um pouquinho, né, vendo e tal, e vai embora. Né? Eu não fico muito tempo nessa coisa de contemplação. Mas poder visitar essas coisas eu acho legal. Então eu vou fazer isso. Depois eu vou no Temple Church, que é uma igreja, né, que já foi igreja dos Templários. Ela foi fundada em cerca do ano 1100, é antiquérrima, e ela também foi, se eu não me engano, o hotel de advogados, ou a junta dos advogados, desde de muito tempo atrás. Essa aqui, Temple Church? Temple Church, Bacana. Né? Dali, isso tudo foram lugares que ou eu não consegui visitar das primeiras vezes que eu fui, ou eu só consegui visitar a fachada. A Catedral de São Paulo, por exemplo, eu só fui na fachada. Eu tenho lindas fotos dela, inclusive na Blue Light, que a gente chama, né? Que é aquela luz, quando acabou do sol se pôr, é a melhor luz para se fotografar qualquer coisa ligado à arquitetura, monumentos. Aquela luz é sensacional, é uma luz extremamente polarizada, azulona. Então, eu gosto muito disso. Fiquei lá para isso e eu vi que eu ia chegar tarde, não consegui entrar na igreja para visitar, mas eu fiquei lá por fora tirando várias fotos de diversos ângulos, esperando a Blue Light. Deixa eu fazer um parênteses, Tony. Claro. Localizei o hotel onde eu fiquei da única vez que fui a Londres. Eu fiquei nessa regiãozinha aqui, ó. Aqui tem uma estação de metrô próximo, a Catedral de São Paulo está logo em seguida, para frente aqui, né? E tem aqui essa ponte que liga ao outro lado do Tâmisa. Então, assim, um local, cara, muito bacana, tá? E eu paguei aí cerca de 120 libras por um quarto nesse lugar, o que eu considerei, assim, bastante conveniente e um custo, assim, um pouco mais alto do que eu estou acostumado a pagar, 120 mas valeu por dia? Por dia, sim. É um valor alto. Mas você viaja com família, né? Quando eu viajo sozinho, eu me permito ficar em lugares um pouco mais baratos, porque aí aquela coisa de quanto eu quero pagar, né? Eu quero fazer essa viagem ficar muito cara, porque se a viagem ficar muito cara e eu tiver um momento de conforto a mais, eu, obviamente, que vou deixar de ter uma outra viagem qualquer. É cobertor curto, né? Então, para quem tem recursos e está mais bem provido de recursos, bota um preço maior. Em Londres, agora, eu vou ficar num hostel, um hostel que eu já fiquei da primeira vez que eu fui, chamado Wombats. Ele é muito bem localizado, ele fica próximo à Torre de Londres, aquele miolão ali do Tâmisa, da ponte de Londres, da torre, né? Então, é um lugar assim maravilhoso. Inclusive, eu ia voltar na Torre de Londres, é um lugar maravilhoso para se visitar. Aqui, ó. Queria passar mais tempo, mas está 30 libras, meu amigo. 30 libras. Eu fiz o tour. O tour, né? Você deve ter visto as joias da coroa. Sim, são lindíssimas, isso. Lindíssimas. É de uma riqueza que a gente não consegue mensurar. É muito bacana, muito lindo o lugar. Mas eu achei caro a entrada, e como eu já fui, falei, vou abortar e vou me dedicar aos museus. Os museus britânicos são excelentes e a maioria deles, né, são de graça. Então, eu vou no Museu de História Natural, que é o próximo que eu ia comentar, né, saindo aí da Temple Church.
É um museu que é de graça, você só tem que reservar, mas você não paga nada. Depois eu vou para as exposições que tem na Torre da Ponte, que é a Tower Bridge, que eu também já estive para ir nesse atrativo, só que eu me atrasei em um outro, eu já tinha até pago, já estava com o bilhete na mão e não consegui chegar. E na ocasião, eu não tinha comprado o bilhete diretamente com eles. Eu tinha comprado pelo Viator, que é um site de venda, de concentração de venda de bilhete. E aí eles falaram, se você não comprou com a gente não tem nem como te devolver o dinheiro. Não Mas depois vamos fazer um capítulo só sobre atrações em Londres. Vamos, Londres a gente vai fazer até mais de um capítulo. Porque assim, você tem aquele bilhete que você compra que dá direito a diversas atrações. Esse é o ponto, exatamente. Eu fui, você comprava e tinha direito a levar uma pessoa de graça, né? Então você compra um bilhete e tem direito sempre a levar mais uma pessoa de graça. Isso. Então, isso aí já... Obviamente que em Londres você tem que pesar bem a compra desse bilhete, porque a maior parte dos custos que você teria, que são os museus, eles são de graça. Então você tem que ver quanto custa o bilhete versus o que ele te oferece que você não vai pagar. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui a essas 2 primeiras vezes, em nenhuma dessas 2 oportunidades, eu iria ficar em Londres o tempo suficiente para aquele bilhete turístico se pagar. Então, eu optei por não comprá-lo e pagar os tickets avulsos. Tá? Mas nós vamos falar bastante aqui sobre isso, porque é uma informação importante, né? Tanto o transporte público, como é que você faz aquele cartãozinho do Oyster, né? Do cartãozinho do transporte público, quanto a questão de entradas em museus. E para falar bem a verdade, você pode ficar uma semana aqui e só em coisas de graça, né? Só em atrações free, se você quiser. Né? Londres é uma cidade incrível, né? Londres é uma cidade incrível. É muito cara, mas é uma cidade incrível que tem coisas que você consegue fazer bem indo no 0800. Na verdade, é só um museu, céu aberto, né, cara? Só de andar. Eu acho fantástico. É uma cidade. Inclusive, pena que eu guardei. Ele estava aqui na minha mesa agora, mas eu guardei hoje de manhã. É um livrinho que eu comprei lá, que chama-se Os Contos Mais Estranhos de Londres. Então, ele dá a data e ele conta um caos, um conto de por que determinadas coisas acontecem e às vezes acontecem até hoje. E são coisas muito interessantes. Eu estou tentando ver se eu pinço alguns para dar um pulo lá e visitar. Tem um que é muito interessante, que na época os bispos da igreja, a igreja era contrária à prostituição. A prostituição é um pecado. Mas os bispos, eles podiam ter prostíbulos. Então, tinham vários bispos que tinham que eram donos de prostíbulos. Só que, apesar dessa contradição toda, quando uma prostituta morria, ela não podia ser enterrada em solo santo. E isso era muito estranho, né? Mas, para a época, ninguém via esse paradoxo, essa contradição enorme. Por quê? Porque ela estava trabalhando, ganhando dinheiro para um bispo. No entanto, quando ela morria, ela não podia ser enterrada na igreja a qual ela, entre aspas, estava até servindo naquele trabalho dela. E aí tem um cantinho, um lugar que era onde elas eram enterradas. Esse lugar existe até hoje. Eu tenho um endereço nesse livro. E é um cantinho. E obviamente que ele não é um lugar que chama atenção. Ele não é um lugar turístico, não é um lugar que tem uma placa aqui. Não é. Você tem que saber essa história, ir naquele bairro. É um bairro distante, não é muito próximo, então eu não sei se eu vou conseguir dar um pulo lá, mas é um lugar que, assim,
Ele fala, olha, se você for no endereço tal, do bairro tal, entre uma casa assim e uma casa colar, você vai ver um pequeno terreno com grades e tá lá. O que é esse terreno? Esse terreno é um cemitério que não era para as pessoas. Aí ele explica a história por trás daquilo. Eu acho isso fantástico, cara. Fantástico. Isso aí. Só mais um detalhe, Tony. Eu estou falando assim, nessa questão dessa região aqui, né? É uma região interessante aqui, digamos, eu escolhi a região em torno da St. Paul Catedral, né? Porque daqui você vai aos principais pontos turísticos a pé, né? Sim. E você tem um metrô na porta que, quando for alguma coisa mais longe, você pega o metrozinho e vai. Então, isso aí, pessoal, isso aí é valioso na hora de escolher um hotel. De repente, você paga um pouquinho a mais para ficar num local muito central, e isso é o que eu pelo menos prefiro fazer, Costuma valer. Para poder se aproveitar ao máximo, cara. Porque, tipo assim, meia-noite tu tá andando, tá entendendo? Tá a 5 minutos do hotel. E tem um detalhe, tem 2 detalhes importantes aí. O primeiro, Londres é um exemplo, o transporte público é muito caro. Se eu não me engano, está 5 libras a viagem de metrô. Caríssimo. Né? Sim. Mas o outro ponto o tempo é um recurso caro. Certo. Se você pode ir andando, levar 5 minutos andando, enquanto que você se hospeda lá longe, vai pegar um metrô que vai levar 1 hora para chegar ali no fervo, né, no centrão, para visitar as coisas, essa 1 hora, meu amigo, você perdeu. E você está perdendo das suas férias, que é um recurso caro. Então, realmente, é algo que tem que entrar na equação. Só faço uma parte que em Londres é difícil você achar um lugar central que você vá fácil para todos os pontos, porque é uma cidade muito grande. Então, por exemplo, essa região da St. Paul, ela é muito bem provida de locais turísticos. Mas, se você reparar, ela não é tão colada com a Torre de Londres e a London Eye, por exemplo. Então, aquela região lá, você tem uma concentração maior. Você tem Westminster, que é a abadia, você tem a Trafalgar Square, você tem o Parlamento, Big Ben, e essas partes. E a Torre de Londres. Né? Na verdade, você pode escolher ou ficar por aqui, ou ficar por aqui, ou ficar por aqui. E tem um outro ponto, perto do Palácio de Buckingham. Né? Você tem um outro ponto, onde tem o parque. Me fugiu o nome do parque agora. O Hyde Park, esse aqui. Hyde Park. É um parque famosérrimo, que é a visita obrigatória. Né? Você vai lá, vê a troca da guarda e vai para passear pelo Hyde Park. Isso, é aqui. Essa parte aí, ela não é pertinho do outro. Agora, é tudo uma questão. Você escolhe um ponto, fica próximo, paga um pouquinho mais, mas essa diferença costuma compensar, e aí você tem acesso às coisas muito mais fáceis. Né? No meu caso, eu fiquei 5 noites e eu comprei o cartão Oyster, que dava 1 semana de transporte público incluído, ilimitado. Então, eu procurei hotéis nesses pontos principais, porque aqui, o grande barato aqui é você dar um pinote à noite num lugar, ali rapidinho, e volta, acordar bem cedo, dar um outro pinote em um lugar e voltar e tal. Você está num local central. Então, naturalmente, você escolhe, quanto que ficar aqui, por aqui, num hotel que você entende ser bacana. X. Aqui, Y, aqui, Z, vou escolher um dos 3, ou dos 4, dos 5, né? E aí você fica, né, como uma proposta, fica num lugar desses. Eu escolhi ficar aqui na St. Paul. O hotel era excelente, tá? E um local muito bom. E da mesma forma, Flávio, seguindo aquela linha de que não tem roteiro errado, não tem viagem errada... Errado é não viajar. O seguinte, errado é não viajar, né? Então, o que acontece? Se você está com contenção de grana, mas você tem bastante tempo, por exemplo, você foi passar uma temporada de 2 meses em Londres, está na casa de um amigo, e o teu amigo mora longe, não tem o menor problema, porque você tem tempo. Então, você não precisa deixar de ficar com o teu amigo, porque você tem tempo. Então, não é o problema, você vai priorizar. Uma hora de trem da centro.
Você pode estar 1 hora de trem do centro, nenhum problema. Eu tenho o exemplo agora. Eu tenho a oferta de ficar na casa de um grande amigo meu, abração, né? O Diego. E ele falou, não, Tony, fica aqui em casa e tal, não sei o quê. Quando eu botei, além de eu não achar, eu acho muito chato ficar incomodando, né, tirando a liberdade das pessoas e tal, eu fico um pouco assim, poxa. E aí, quando eu coloquei no mapa, para ele que é morador, você pegar um metrô de 50 minutos é tranquilérrimo. Você senta, vai lendo, que é o que a gente aqui no dia a dia do Rio faz, se bobear. Agora, viajando, eu ia gastar, né, 1 hora para chegar no ponto que eu queria e depois, quando eu fosse embora, eu teria que pegar outra 1 hora a mais. E além de tirar a liberdade dele com a esposa e tal, eu falei, não vou incomodá-lo, não. E eu preferi pagar o hostel, né, para fazer uma contenção de grana, porque essa não é uma viagem barata, a Libra é uma moeda cara, e eu comentei com você que a minha média foi superada, né? A minha média de custos ali de 50, 60 libras foi superada porque eu peguei uma época de alta, porque é um feriado mundial, né? Na nossa Páscoa, e certamente que isso superlotou os hotéis e hospedagens da região, por isso eu só encontrei uma média um pouco mais alta disponível. E por conta disso ficou uma viagem um pouco mais cara do que eu esperava. Eu esperava gastar por volta de 1.000 libras fora a passagem, né? Mas, na verdade, está na faixa ali dos 1.500, das 1.500 libras estimado. Eu tenho uma foto igualzinha a essa aí que você mostrou. Essa? Não, essa. Sei. E lembrando também que no meu caso eu fiquei 5 noites, para mim valeu a pena pagar o Oyster, o cartão, né? Você vai ficar 2 noites, já não vale, cara, porque é um cartão de 1 semana, tudo mais. Então tudo isso tem que entrar na conta, no planejamento, né? Sem dúvida. Viajar é isso, né? E, na verdade, Flávio, tem gente que acha isso chato. Para mim, não. A viagem começa quando eu abro o meu roteiro e transformo um roteiro de rascunho em roteiro definitivo. Isso aí. E eu vou depois, quando a gente estiver fazendo os nossos tutoriais, nós vamos ter diversos tutoriais aqui no nosso canal. Nós vamos fazer tutoriais de como você organiza uma viagem desde o iniciozinho. Tive uma ideia, vou viajar para o Havaí. Como é que a gente faz desde essa ideia surgir até o dia em que você põe o teu pé dentro da aeronave? Como é que faz para isso e tudo a gente vai estar ensinando. Nós vamos ensinar isso tudo aqui no canal. Olha que foto noturna, cara, que coisa legal, né, bicho? Por isso que eu gosto de ficar central, um local central. De repente, a minha esposa tá descansando lá, deixa ela descansando no hotel e sai para fotografar, bicho. Mas dá mais algum pinote na rua. Sim. É de manhã, é de madrugada, é de noite, cara. É o que dá para fazer. Né? Tentando medir sempre aqui. Isso aqui é uma tomada de cima da torre, olha, da Catedral de São Paulo. Ela é muito linda mesmo, muito bacana. Pois é, espero que no final de abril eu traga fotos parecidas, né? Isso aí. Pois é. Então, irmão, fechou? O que mais você quer fazer, irmão? Não, eu acho que, por enquanto, é isso, né? Eu estou muito satisfeito aí com o nosso debut no YouTube, né? Nosso primeiro programa. A ideia é que a gente encare esse canal como uma coisa em que a gente libere vídeos com alguma frequência. Nós vamos mexer nos cenários, né, no próprio equipamento, e aos pouquinhos nós vamos passar por mudanças para melhorar cada vez mais o nosso canal. Só que é importante frisar, o nosso conteúdo o nosso foco é o nosso conteúdo. Então a gente vai falar de viagem, mas a gente vai falar de viagem de todas as formas. Né? É por isso que o nosso canal é por aí por causa disso. Né? Então a gente vai ter coisa engraçada que aconteceu com um ou com outro no meio da viagem, dificuldades,
Vamos ter os tutoriais mostrando como é que os nossas viagens são montadas, como é que monta um roteiro, como é que compra uma passagem, como é que você compra moeda, que moeda? Pô, eu vou para o Cazaquistão, que moeda eu compro? Sei lá. Como fazer? Como eu compro? Né? Enfim, a gente vai fazer coisas desse tipo, de dicas, às vezes, até simples. Qual é o lugar melhor que eu escolho no avião? Ah, sabia que tem dica para isso? Claro. Cola com a gente, que você vai se dar bem e vamos fazer viagens muito bacanas. É isso aí, nós precisamos saber também o que vocês querem saber, né? Que tipo de pergunta? Coloque aqui nos comentários, olha, façam suas perguntas, tá? Que nós vamos ser pautados pelas dúvidas do pessoal, vamos aprender muito, né? O objetivo aqui é colaborar com o conhecimento prático e o conhecimento investigativo que nós temos, né? E também queremos aprender, estamos sempre aprendendo as coisas, né? Vamos trocar ideias aqui, trocar formas de fazer para cada vez viajar mais e melhor. E, se possível, economizando cada vez mais para a próxima viagem. E, se possível, gastando mais até para aproveitar mais o que for, quando for o caso. Beleza, Tony? Maravilha. É isso, pessoal. Então, um grande abraço para vocês. A gente está fechando aqui o nosso primeiro programa. Espero o primeiro de muitos, né? E foi uma experiência bacana. Você gostou, Flávio? Cara, passou. Eu tô animado, hein? E esse tempo, cara, o tempo passou muito rápido aqui da nossa conversa, né? Então, assim, agora vamos seguir aqui com a parte final do teu roteiro, tá? Do seu planejamento aqui, ó, só repetir, nós falamos hoje só sobre o seu roteiro. Nós vamos falar sobre o orçamento, tá? Que é uma coisa importante, saber quanto se gasta para fazer essa viagem aí de 1 a 2 semanas. Vamos falar dos principais atrativos e vamos falar alguma coisa que deixe isso tudo antes da viagem. Depois Tony vai isso, no próxima semana. Tony faz a viagem, faz alguns shots bacanas lá, muitas fotos, alguns videozinhos que eu estou pedindo ele para fazer. De repente ele entra ao vivo lá, né? Sei lá se vai conseguir fazer isso, né? Mas enfim, e depois, quando ele retornar, vamos pegar todo esse material, vamos comentar aqui o que deu certo, o que não deu certo, comentar todo a execução, esse orçamento, como é que ele ficou, se aquilo que você esperava encontrar, de fato você encontrou, que lugares ficaram faltando, que você chegou lá e falou, cara, esse lugar é imperdível. Esse é um ponto interessante, Flávio, porque tem gente que acha e fala assim para mim, você põe até a horário que você vai almoçar, eu não gosto de nada engessado. Eu não faço isso como uma coisa que eu tenho que seguir ao pé da letra. Muito bem. Eu faço isso para que eu saiba o que eu vou precisar eliminar, o que eu vou perder se eu quiser ficar mais tempo nesse lugar. Cheguei no museu, eu dei para aquele museu 2 horas e eu fiz as 2 horas, o museu está maravilhoso, não imaginava que ele fosse tão legal e eu quero ficar mais. Poxa, mas o próximo atrativo é um lugar que eu quero muito, então chora. Eu vou parar ali e vou para o outro. Ou não, esse próximo aqui vai ficar para uma próxima viagem, ou então eu vou cortar ele. Posso cortar. O roteiro te ajuda nisso, a tomar decisões quando você está lá na viagem. Esse aqui é o detalhe. Isso aqui é bacana. Isso aí vai te ajudar a não perder tempo e a aproveitar melhor o tempo nos lugares que você entender que são necessários. Isso aí, gente, você só consegue adquirir esse know-how aí fazendo, viajando, se conhecendo, sentindo aquele momento que está ali, se você deve dar um gás a mais ou não, enfim. Mas você tem que ter um planejamento. Você tem que saber quanto tempo você vai precisar para gastar em cada lugar, quantas coisas você consegue visitar, estimar isso e depois ir partir para a prática. Né? Sempre tendo um plano B, sempre tendo uma... Esse é um detalhe aqui, né? Como nosso slogan, não tem viagem errada. Errado é não viajar. Exatamente. Então, olha só, pessoal. Quem gosta Não, eu não gosto de fazer roteiro, eu gosto de surpresa em todos os momentos. Tá bom, é válido também.
Tem pontos positivos e pontos negativos nisso. E a nossa função aqui é te mostrar o que você perde e o que você ganha não fazendo roteiro nenhum. Provavelmente você vai perder dinheiro. Né? Tempo. Vai pagar mais caro e vai pegar um pouco mais de tempo, mas de repente a surpresa total é aquilo que você valoriza mais. Então, não tem viagem errada. Isso aí. Eu depois conto um caos aqui de um amigo, né? Não posso falar o nome dele, né? Que aí tem os causos furados, né? Mas eu vou ter muitos para contar. Eu vou ter muitos. Foi assim e, cara, gastou dinheiro a beça sem ver nada, né? Teve lá nos lugares, né? Tipo, eu já te contei essa história, né? O cara chega em Barcelona, meia-noite e tal, 1h da manhã, né? E aí? Sem hotel reservado. Não dá. Não vai achar. Pega um táxi e fala assim, me leva para um hotel. Me leva para o hotel. Não dá. Aí, meu irmão, a viagem de táxi levou 1 hora. E o cara chegou lá no hotel, velho. Nossa Senhora, 3h da manhã, tarifa de balcão, né? E por aí você já vai. Então, assim, é claro, né? O cara tá curtindo, beleza. Agora, assim, eu não faria. Eu não faria isso, tá? É o perfil. Tem gente que, mesmo com esse risco, prefere fazer algo nesse sentido. Tá errado isso? Porra, não. Errado é não viajar. É isso aí. Eu tenho que perguntar para ele assim: você faria isso igualzinho de novo? Essa que é a questão, né? Exatamente. Então tá bom, Tony. Olha, partiu por aí? Partiu por aí. Show de bola, pessoal. Cola com a gente, porque viajar é tudo de bom. Até logo, pessoal. Até a próxima. Valeu.